Norma Jean Mortensen, mais conhecida como Marilyn Monroe, nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 1º de junho de 1926. Então, regida pelo signo de Gêmeos, a Marilyn tinha uma essência altamente comunicativa, intelectual e muito curiosa. E vamos começar observando o nodo norte de Marilyn Monroe, que o nodo norte fala da nossa missão de vida, o caminho que a gente precisa percorrer para poder chegar no equilíbrio na nossa vida. E o de Marilyn Monroe está na casa 12, que é a casa do inconsciente, a casa conhecida como a casa do karma e a casa também do obscuro, aquilo que é a única casa que ela tem um assunto muito complexo. O sentido dela é muito difícil para muitos astrólogos, inclusive, para poder entender. E com o nodo norte aqui mostra, né, que mesmo Marilyn, depois dela ter chegado na fama, ela ainda assim era uma mulher obscura, tanto para o público quanto para ela mesma. Obscura e também inatingível. Esses são pontos desse nodo norte dela na casa 12. E o nodo norte de Marilyn está no signo de Câncer. O signo de Câncer é um signo altamente emocional, um signo da nutrição, da fertilidade. Dentre todos os signos de água, ele é o que tem uma memória boa, a melhor memória emocional é ele que tem por ser um signo fixo. Isso representa também, mostra que a Marilyn teve sempre uma nostalgia, um senso de nostalgia muito forte ligada ao emocional dela. E ainda o nodo norte de Marilyn Monroe está fazendo uma conjunção com o Plutão, um aspecto de conjunção com o planeta Plutão, que é o planeta dos grandes poderes, das transformações, intensidade, profundidade. E isso indica que a Marilyn, durante toda a sua vida, sofreu grandes transformações, mas não foi transformações tranquilas, tá? Foi transformações muito profundas e intensas, porque Plutão faz tudo ficar muito intenso. E essa conjunção indica também que a Marilyn pode ter atraído muitos inimigos ocultos poderosos. A Marilyn tinha esse sentimento de tentar preencher alguma coisa na sua vida. Nostalgia. Ela tinha tão forte esse sentimento que ela perseguiu uma fama achando que ela ia ser preenchida de alguma forma. E depois dos seus 30 anos, que é quando esse nodo norte fica mais forte no mapa, ela percebeu que a fama não estava trazendo aquilo que ela queria e foi aí que ela tentou se dedicar a uma família, né? Na época, ela estava casada com Joe DiMaggio, ela ficou com ele por 9 meses, ela tentou ter filhos, mas ela não conseguiu, tendo vários abortos, e daí ela começou a entrar em uma depressão profunda, porque ela não estava tendo aquilo que ela queria, ela não conseguia entender o porquê daquilo tudo tá acontecendo na vida dela, esse sentimento de vazio e que ela queria ser preenchida de alguma forma, ela não estava conseguindo preencher, e foi daí que ela começou a cair, né, gente? Ela começou a tomar antidepressivo, ela começou a tomar calmante, tanto para dormir quanto também pílulas para poder acordar, porque nem acordar ela conseguia. Então ela tomava tantos remédios para poder viver, que ela uma vez acabou sendo internada, dentre outras várias vezes que ela foi internada, causando inclusive crises de pânico. E agora observando melhor o Plutão de Marilyn, que está fazendo um trígono, um aspecto de trígono com o Saturno, que está na casa 4. Saturno, para quem não sabe, é um planeta que fala das limitações e da disciplina. E fazendo esse aspecto, mostra que Marilyn veio justamente para poder romper com as estruturas do ego, ou ser mais maleável com as estruturas do ego. E por Saturno estar na casa 4 de Marilyn, que é a casa que fala da família, do lar, da base, mostra que foi nessa área da vida que ela teve que ser mais desapegada, deixar, independente daquilo que acontecesse na família dela, ela teria que aprender a desapegar de tudo aquilo que foi confortável um dia para ela.
E isso, infelizmente, aconteceu na vida de Marilyn, pois quando a Marilyn tinha alguns meses de vida, a sua mãe, com medo de perder o trabalho, a deixou vivendo na casa de alguns vizinhos, pagando mais ou menos $5 por dia para esses vizinhos para cuidar da Marilyn. Mas quando a Marilyn estava por volta aí dos 9 anos, a mãe dela pegou ela de volta para viver junto, e aí a Marilyn diz em várias entrevistas, né, que esse foi um dos melhores momentos da vida dela, quando a mãe dela pegou ela de volta para as duas morarem juntas. Porém, alguns meses depois, a mãe dela teve uma crise mental muito forte, indo para o manicômio, enquanto a Marilyn foi mandada para o orfanato. E desde então, a Marilyn sempre ia para casa de várias famílias, mas sempre voltava. E só uma coisa interessante aqui sobre essa história é que Marilyn afirmava que quando ela ia para essas casas, ela basicamente servia de empregada para essas famílias. E muitas vezes, inclusive, ela chegou a ser abusada, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então foi uma fase bem tensa na vida de Marilyn. A gente já pode entender mais ou menos tudo que ela sofreu, né? Porque isso fica no psicológico. Com 12 anos de idade, ela foi adotada por uma amiga da sua mãe. E ela foi aí onde então ela viveu até os seus 16 anos. Nesse meio tempo ela foi pra escola, onde no começo ela era muito magra, né? Muito pálida. Muitos professores falam isso também em entrevista, que a Marilyn era muito quieta, muito na sua e tudo. Mas depois de uma certa idade, ela começou a criar mais corpo, né? E como a família adotiva dela não tinha muito dinheiro, ela ficava com as roupas que eram um pouco menores. Então isso ressaltava mais ainda o corpo dela, né? Quando ela tinha mais ou menos uns 16 anos, quando ela tava com 16 anos, o seu pai adotivo, ele não queria mais a Marilyn. Daí ele falou pra sua mulher, né, a mãe adotiva de Marilyn, falou: olha, vamos deixar ela, porque eu quero viajar com vocês, e como a gente não tem muito dinheiro, é melhor a gente deixar ela, porque a gente não tem muito dinheiro. Só que eles já estavam com a tutela permanente de Marilyn, então eles não poderiam deixar ela mais. E daí tiveram a brilhante ideia da Marilyn se casar, porque só assim ela conseguiria ficar fora do orfanato. E daí falaram pra ela: olha, tem uma amiga da mãe adotiva dela que tem um filho, você pode casar com ele. Ela, na mesma hora, aceitou, tanto que foi ela mesma que pediu ele em casamento. E como ele, na época, tinha que trabalhar, né, pro exército, e ele ia ficar muito tempo fora, então ele aceitou, ele viu mais como uma ajuda, na verdade, né? E foi aí que aconteceu o primeiro casamento de Marilyn. E falando da sexualidade de Marilyn, tem um ponto no mapa dela onde explica isso, tá? Ela tem o Saturno fazendo um trígono com o planeta Marte, que é um planeta da sexualidade, um planeta da impulsividade, da ação, na casa 8, que é a casa também da sexualidade, a casa dos segredos. E isso indica que a Marilyn, desde muito cedo, ela já teve uma sexualidade aflorada cedo, né? E isso poderia ter causado abusos, né, da parte de outros homens que teve contato com ela, porque a deixou desejável. Claro que isso absolutamente não é justificável, nenhum tipo de abuso, porém, no mapa dela mostra que teve essa sexualidade aflorada na Marilyn, né? Então ela, querendo ou não, ela chamava a atenção tanto fisicamente, né? Como eu citei, na escola ela já começava a chamar a atenção fisicamente pelas curvas, mas também energeticamente também ela era uma pessoa extremamente sexual. E isso não só na sua infância e adolescência, tá, gente? É bom lembrar que toda a carreira de Marilyn foi pautada na sex symbol, né? Ela sempre foi o sex symbol. Tanto até hoje, mesmo depois de anos e anos da sua morte, ela ainda é considerada como um sex symbol, justamente por causa dessa energia sexual dela. E isso, de certa forma, gente, causou problemas para ela também, tá? Porque imagina na época, em 1900 e tralalá, quando ela era super sexualizada, então ela não era vista com bons olhos, tá? Como hoje ela é, por exemplo, muito pelo contrário, ela era vista como a loira, burra, sexy. Que isso fique muito claro aqui, porque eu acho que muita gente romantiza a Marilyn Monroe hoje justamente por não saber a história de Marilyn, mas a Marilyn sofreu muito por mídia,
por pessoas que trabalhavam com ela, por pessoas que era da vida verdadeira dela realmente. Ela sofreu muitos abusos. E agora vamos observar o ascendente de Marilyn Monroe, que está no signo de Leão, um signo altamente majestoso, que brilha por onde passa, querendo ou não. E a Marilyn fazia jus, gente, a esse ascendente, porque por onde ela passava, ela estava ali sempre sorridente, sempre muito simpática, brilhando, rebolando, posando para foto e mandando beijo. Gente, tem mais estrela do que isso? E, além disso, a Marilyn também tinha o planeta Netuno no seu ascendente. O planeta Netuno, que é o planeta da idealização, da imaginação. E estando no ascendente, traz para a pessoa uma delicadeza a mais na sua forma de se mostrar. E isso é muito real, né, gente? A Marilyn era super delicada, gentil, simpática. E também traz alguns bons atributos para uma pessoa poder se mostrar como artista, tá? Porque isso torna a pessoa, de certa forma, boa para as artes, tá? Ela pode muito bem se incluir ali na parte do entretenimento e das artes, que para ela vai ser muito tranquila, já que o Netuno traz essa coisa artística para a personalidade da pessoa. E o Netuno ainda volta a fazer um outro aspecto com o planeta Vênus, que é o planeta da beleza, das artes, da estética. E esse planeta Vênus está fazendo uma conjunção com o seu meio do céu, que é a casa da carreira e do status. Isso basicamente mostra que a Marilyn foi reconhecida e é reconhecida até hoje, né, na carreira, por ser uma mulher muito bonita, tá, gente? Pra quem não sabe, a Marilyn foi reconhecida justamente pela sua beleza também. Olha aí, um outro ponto que mostra que isso é super forte no mapa dela, que é a beleza. E ela foi reconhecida quando ela estava trabalhando em uma fábrica militar. Lembra que eu falei que ela casou com... O primeiro casamento dela foi com um homem onde ele tinha ido pro exército? Então, ela começou a trabalhar numa fábrica, tá? Que trabalhava para esse exército também, porém era trabalho manual, trabalho para mulheres. Foi ali que ela foi reconhecida por um fotógrafo, e aí esse fotógrafo quis fazer foto com ela, e daí, enfim, gente, ela começou a ser reconhecida ela foi chamada por agências de modelo, e daí foi aí que a carreira dela deslanchou, graças a essa beleza dela, esse charme dela que era muito forte. E depois da Marilyn ter começado a deslanchar como modelo, ela em um mês fez 5 capas de revistas. E depois de algum tempo, também pouquíssimo tempo, ela foi chamada para ser atriz na nada mais nada menos que é uma das maiores casas de produção do cinema, a 20th Century Fox. Porém, mesmo depois que a Marilyn entrou em uma das maiores casas de produções do cinema de Hollywood, a sua vida continuou com muitos altos e baixos. E depois que ela entrou, ela saiu de novo, depois ela entrou de novo, sempre sendo subestimada graças à sua beleza. O maior sonho de Marilyn era trabalhar como atriz e cantora, e graças à sua insistência, mesmo depois de passar por muitas coisas que as pessoas faziam com ela, muitas coisas ruins que falavam sobre ela também, mesmo depois de tudo isso, ela fez vários filmes, sendo alguns deles o Mentira Salvadora, Loucos de Amor, Segredos das Joias, O Pecado Mora ao Lado, Nunca Fui Santa, Quanto Mais Quente Melhor, O Príncipe Encantado, Os Desajustados e muitos outros. E mesmo depois de toda a sua fama estrondosa, a Marilyn não conseguia mais confiar nas pessoas, a sua vida não fazia mais sentido, ela não queria mais carregar aquela fama de loira e burra, e ao mesmo tempo também ela não tinha conseguido aquilo que era o seu maior sonho, que era ser amada. E foi então que no dia 4 de agosto de 1962, Marilyn, à noite em sua casa, decidiu levar 25 comprimidos para o seu quarto, tomando todos eles e dando por falecida às 3h35 da manhã, com apenas 36 anos de idade. E esse foi mais um vídeo no Maps Today Stars. Eu espero que vocês tenham gostado. E apesar de ter tido uma história extremamente triste, a Marilyn deixou um legado muito forte, principalmente para as mulheres, né? E eu espero que esse vídeo traga um senso de
consciência sobre o que aconteceu realmente com a Marilyn, né? Porque tem muita gente que romantiza ainda nos dias de hoje a vida de Marilyn. E a vida de Marilyn foi extremamente difícil, foi extremamente cheia de traumas, cheia de lutas contra as suas próprias carências. Então, que fique aqui uma ótima reflexão para que a gente aprofunde mais as histórias das grandes personalidades que a gente vê por aí, que a gente não sabe aquilo que acontece nos bastidores. É isso, esse foi o vídeo de hoje e um grande beijo.